boa noite a todos aí que estão ao vivo. É, mais uma live aqui do Média Escolha, tá? Hoje temos a honra de receber a doutora Lorena Meneghetti, cardiologista, que daqui a pouco já vai estar se apresentando para vocês. Também está aqui com a gente a Tailine, faz parte da equipe do AMO. Na semana passada ela já estava aqui, daqui a pouco a Tailine vai também se apresentar. E a ideia hoje, novamente, é a gente bater um papo, entrar um pouquinho mais a fundo na especialidade de cardio, conhecer um pouquinho mais da rotina da doutora Lorena, trazer esse bate-papo realmente rico para vocês e ajudar também nessa escolha de vocês a entender se cardio é para vocês, se cardio não é para vocês e qual que é o futuro que vem para aí. Tailine, começa se apresentando então de novo e aí depois a gente fala com o nosso convidado especial. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Lorena. Prazer estar aqui de novo com vocês em uma live sobre esse assunto que é tão importante para o acadêmico de medicina que está aí se formando, ou quem já é formado e ainda está indeciso sobre o que fazer no futuro. Meu nome é Tailine, eu sou médica, já formada, já fiz residência de cirurgia geral e estou atualmente na residência de cirurgia plástica. Moro em Curitiba e estou aqui para responder dúvidas de vocês e para poder conversar aí com os nossos convidados para a gente ter uma visão aí da parte de quem não é da área sobre a área que a gente está pretendendo conversar. Perfeito. E, doutora Lorena, se apresenta um pouquinho mais para a gente, conta um pouquinho quem é a Lorena, como que a Lorena chegou até a cardio, como foi um pouquinho da tua trajetória. Aí a gente começa a trocar uma ideia mais a fundo sobre a especialidade. Claro, boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem está acompanhando a gente, obrigado, Fábio, o convite, Ailine, o convite, o pessoal aí do Amo. Eu estou achando muito interessante essa live, eu acho que para quem está na época do internato, está em muita dúvida ainda, eu falo sempre para os alunos, para os meus amigos que já fizeram medicina depois de mim, a minha melhor amiga terminou medicina agora, ela já era dentista antes, então ela fez medicina um pouco mais tarde. Eu falo que a gente precisa conversar com o médico, né? Que a faculdade é uma coisa, a vida real é outra. Então, a minha paixão pela cardio, eu falo que é divina, porque antes de eu entrar na faculdade, eu falava para meus pais que eu ia ser cardiologista. Meu pai é pediatra, então eu acompanhava a rotina dele, assim, então eu sempre me encantei com a medicina. E eu tinha aquilo que cardio era o meu caminho. Durante a faculdade, eu paquerei a pediatria, assim, titubeei um pouco, gosto muito de criança, mas criança doente eu vi que não era para mim. Eu gosto muito de criança fofinha, saudável, e aí eu fui acompanhando toda a clínica médica, eu sempre gostei, eu falo que eu faria muitas coisas na medicina, poucas coisas eu não faria. Eu acho que o primeiro passo para o aluno é descartar aquilo que você não gosta, aquilo que você não se vê fazendo, que no meu caso era ortopedia e gineco. Isso eu sabia que se dependesse disso para eu ser médica, eu não faria. Do resto, eu faria qualquer coisa. Mas eu sempre gostei da especialidade de cardio, pensando que eu sou uma pessoa muito agitada, eu não gosto de uma coisa muito parada, eu nunca me imaginei ser médica de consultório exclusivamente. Eu acho a cardiologia uma especialidade muito abrangente. A gente tem a área de atuação das especialidades, então você pode fazer só a filigrana e detalhes e detalhes na cardio. Você pode ser médico de posto de saúde, você pode ser médico de especialidade do SUS, você é referência, né, da cidade, você pode atender consultório particular, você pode fazer UTI coronária, você pode fazer hemodinâmica, arritmia, marca-passo. Então, eu imaginava que eu, sendo mulher, agitada, eu ia gostar da cardiologia e também pensando no futuro como mãe, a cardiologia também me daria essa flexibilidade. Então, quando eu passei na clínica médica, eu amei a especialidade. Falei, bom, cirurgia, eu gosto muito, mas o ambiente do centro cirúrgico, até ele vai me desculpar, eu não gosto. Eu acho, assim, muito informal, muito brigueiro, muito briga de ego. Para mim, não dá. Você não depende de você, depende de todo um sistema, do hospital, da enfermagem. Você não tem tanta autonomia. Então, isso eu nunca gostei, do ambiente cirúrgico. O ato cirúrgico eu sempre achei legal, tanto que na cardio eu fiz muito tempo plantão de UTI coronária por conta disso, que eu gosto muito de passar catéter, de passar marca-passo, de fazer intervenção,
cardioverter arritmia, gosto de emergência. Legal. Então, acho que a cardio é uma área boa para isso. Quem é mais paradinho, ela vai bem. Quando você é mais agressivo, ela também vai bem. Ah, legal. E a doutora chegou a fazer estágio na área de cardio ou não teve esse contato? Ó, quando eu estava no quarto ano na minha faculdade, a gente tinha um estágio eletivo e eu fiquei acho que eram quase 2 meses, se eu não me engano, no quarto ano. Acho que no oitavo semestre, que a gente dividiu por semestre na época, eu fiquei na cardiologia, na minha cidade, né? Eu fiz cardiologia em Santa Catarina e eu fiz fiz esse optativo aqui em Maringá, que é a cidade que eu moro hoje. E eu fiquei um tempo na UTI coronária, na hemodinâmica e no eco. Então, eu acompanhei essas 3 versões da cardio, aí eu tive certeza que cardio era o meu caminho. Então, me ajudou bastante passar por estágio durante a faculdade na cardio, sim. Legal. E, doutora, você lembra assim na tua memória a viradinha de chave que foi aquela decisão do, ó, realmente cardio é o que eu quero para o meu futuro, é isso que eu vou fazer, esse vai ser o meu foco. Olha, eu falo que na minha turma, quase ninguém saiu animado com a cardio, talvez pela nossa falta de sorte, que a gente teve um professor de cardio muito, muito, muito chato. Ele não nos incentivava com a especialidade, ele tinha aquele estigma de que cardiologista tinha que ser homem. Então, no meu terceiro ano, eu tive cardio e ele, assim, acabou comigo quando eu falei que eu queria cardio. Passei no estágio para ser cardio, para ganhar remunerado para cardio, e ele não deixou passar porque eu era mulher. Foi bem difícil para mim, assim. E aí eu falei, bom, se o professor está falando, talvez eu tenha que pensar em outra área. E aí, quando eu fiz a minha especialidade ali na faculdade de clínica médica, eu vi que a cardiologia abrangia quase tudo da clínica médica. E eu sempre gostei do contato com o paciente, de conversar, de examinar, de ter tempo com ele, de não ver assim só uma vez e nunca mais ver. Então, eu sabia que a cardio era uma especialidade que eu ia ter que saber um pouco de nefro, um pouco de pneumo, um pouco de geriatria, endócrino. A gente acaba vendo tudo e você tem esse contato de muitos anos com o paciente. Foi nessa época que eu imaginei que cardiologia seria para mim, já quando eu passei na clínica mesmo. Legal isso Ah, que você legal. falou, doutora, sobre a questão do professor, né? Que eu acho que durante a faculdade a gente está em busca, assim, de uma pessoa para inspirar a gente. Então, o tempo todo a gente está em busca de algo que inspire a gente, que faça a gente enxergar sentido em tudo aquilo que a gente está fazendo. E realmente, às vezes, assim, encontrar um professor que às vezes é chefe da cadeira há 30 anos e está ali mais pelo status, está ali mais porque de repente é uma pessoa que nem atende mais, fica só ali na faculdade, uma pessoa que fez muitos trabalhos, mas não necessariamente quem tem doutorado, pós-doutorado e muitos trabalhos é a pessoa mais didática, né? Então, eu acho que isso deve ser uma coisa que deve ter mexido muito com a doutora, né? Não encontrar ali, não se identificar com aquela pessoa que supostamente estaria te ensinando sobre a cardiologia. Então, é até uma Sim. mensagem para o pessoal de casa, né? Que às vezes a gente se engana, até para o bem e para o mal. Às vezes a gente gosta muito de uma especialidade por causa da equipe que a gente entra em contato, e a gente às vezes tem que colocar o pezinho no chão e ver por que que eu gosto. É porque eu gosto dessa equipe ou eu gosto da especialidade. E o que aconteceu com a doutora também, né? De entender que, assim, aquela pessoa não me inspirou, não me animou para aquela especialidade, mas eu tenho oportunidade, eu posso ter contato com outros profissionais que gostam do que fazem, que têm mais didática e tudo mais. E outra coisa que eu gostei que a doutora falou, né, que é uma coisa que eu mesma só tive noção quando eu entrei na cirurgia geral, então eu já era médica, porque eu também não tive uma cardio muito forte na faculdade, não tive muito contato com as outras partes da cardio que não fossem só aquilo do consultório. Então foi durante a residência, vivendo no meio intra-hospitalar, que eu vi que a cardio estava em todo lugar. A cardio estava na UTI, a cardio estava no centro cirúrgico, às vezes, a cardio estava na emergência. Então, assim, o cardiologista está para lá e para cá o tempo todo. Tem perfil para todo mundo, desde o agitado até o mais quietinho, né? Então, é uma Uhum. coisa que às vezes o pessoal vem da faculdade sem ter essa noção, como eu, por exemplo, não tinha. E o que eu acho que na faculdade, por logística aí do sistema nosso de saúde, a gente vê muito ambulatório de cardio, ambulatório de doente crônico, que eu acho a parte mais
cansativa e monótona para nós. Então, vê um hipertenso, vê um dislipidêmico, vê um obeso, ciência cardíaca, é meio que sempre a mesma coisa, que é o paciente que chega, né, de repente no posto de saúde, que o clínico vai ver, então você pensa que a cardio é só isso. Aquela coisa, põe beta-bloqueador, põe ECA, só bobajada de remedinho, né? E a cardio, na verdade, ela é muito mais que isso. Porque a nossa especialidade, o que eu tenho muito orgulho, assim, é que a gente é uma especialidade muito séria, de muita diretriz, muito estudo, então ela é uma coisa que muda muito, isso é uma coisa que eu amo na cardio. Aquilo que eu estudei na minha residência, a gente já não usa muita coisa, já mudou muito. Então, assim, para quem não gosta da mesmice, eu acho que a cardio é o que me encanta nisso. Quando eu já estou de saco cheio de ver hipertensão, entra um monte de coisa nova para hipertensão, já tem remédio para diabetes que também impacta na pressão, e aí a gente tem que fazer esse câmbio. Então, eu acho que realmente não olhar para o professor ruim, o professor que te desanima. Porque às vezes é o professor que também, no meu caso, na minha faculdade, era uma faculdade muito pequena, muita gente acabava ficando na região, a gente foi a 20ª turma, mas eram turmas de 30 pessoas, então muita gente acabava ficando ali pela região de Santa Catarina. Então, o professor ele não queria ter concorrente, né? Ele não queria que ninguém fizesse cardio mesmo, porque ele dominava a cardio da cidade. E aí, hoje, ele me encontra nos congressos e tudo, ele fala, nossa, filha, você fez mesmo? Eu falei, fiz, professor, e nem voltei para Santa Catarina, tô super bem, tô feliz. E ele fala, ai, mudou, né? Nossa, como tem mulher agora. Eu falo, pois é, professor. Então, não é assim, necessariamente falta de boa vontade, mas para a vivência dele, ele achava que era uma especialidade muito agressiva, que exigia muito do nosso horário, muito de sobreaviso noturno, tem muita chance de, tipo, te incomodar no Natal, no Ano Novo, à noite. Então ele fala, a mulher não quer isso, né? Mas assim, a gente não precisa necessariamente seguir esse caminho, mesmo sendo cardio. Você pode não fazer sobreaviso, pode não ir para o hospital, de repente, quando você tem as crianças, ou quando você está mais velho. Então, isso que eu acho que é legal da minha Legal. especialidade. A gente tem uma vertente bem ampla aí. Não, show de bola. E, doutora, já puxando um pouquinho agora para a tua residência. Como que foi esse período da residência para você? A concorrência para entrar na residência, que a doutora fez por cima, não fez? Como que era o dia a dia dessa residência? Acho que isso é algo bem interessante para o pessoal aqui. Tá, então, assim, para quem não sabe, não sei se mudou alguma coisa, mas na minha época a gente tinha que fazer prova primeiro para R1 de clínica médica, fazer 2 anos de algum serviço de clínica médica e só depois fazer uma segunda prova para a especialidade de cardiologia. Já tinha, na minha época, estágio em cardiologia, que a pessoa pula a clínica médica e acompanha o serviço de cardio, mas ela não consegue tirar o título de especialidade. Teria que ficar 5 anos trabalhando com algum cardiologista para daí ter o certificado de tentar a prova de especialidade. Então, eu sabia que eu não queria pular etapa, eu fiz primeiro clínica médica, fiz prova, fiz cursinho no 5º e no 6º ano, né? Então eu fiz 5º e 6º ano de faculdade, aí eu passei no serviço de Sul São Paulo, achei que eu não ia ser chamada, porque eu fiquei lá embaixo na lista, sei lá, 300 e tanto, e tinha 180 vagas na minha época. Falei, nem vou escolher. Achei que nem ia no bolão lá, no rodízio. Aí acabei que fui chamada rápido, escolhi, assim, um hospital. Eu queria escolher um hospital geral. Eu não queria ficar na cidade de São Paulo, capital, por causa dos custos, porque eu moro em cidade interior, sabia que não ia me adaptar na vida de cidade muito grande, então eu acabei indo para Campinas, que eu achei que foi uma escolha muito assertiva, porque no meu hospital de clínica médica não tinha R+, então só tinha os residentes de cirurgia, os residentes de clínica e os de PED. Então eu peguei uma mão muito boa de toda a clínica médica e até de atos cirúrgicos, assim. Eu fui R1, a segunda turma de R1. Então, a gente, quando entrou, não tinha residente de cirurgia ainda. Quando eu fui R2, entrou o pessoal da cirurgia. Então, eu fiz muita tráqueo, muito dreno, entrei muito em apendicé, em colicistei, coiseira que eu tinha que ajudar os chefes, né? Então, eu achei que você ir para um hospital geral é muito melhor do que você ir para um hospital específico.
Porque eu poderia ter ido para o hospital que a cardio era forte, porque eu sabia que eu queria cardio. Mas eu falei, gente, eu vou ter a vida inteira para ser cardiologista, mas eu não vou ter tanto tempo na clínica médica para ver o batidão, um grosseirão da clínica. Então, eu fui para um hospital que realmente não era referência em cardio. Quando a gente precisava de algum cardiologista, tinha que encaminhar para um hospital maior, que era o da PUC e do Unicamp. Eu acompanhava o trajeto na ambulância, no cateterismo, então foi muito legal. E eu peguei um know-how muito bom de paciente grave. E aí, na cardio, me deu uma bagagem muito grande ter essa mão de doente grave, porque a cardio, na residência, a gente só vê caso bucha, só bomba, só rolo. Então, aí na cardio, sim, eu sabia que eu queria ficar ou em Campinas ou em São Paulo, porque eu queria uma cardiologia forte e eu queria um hospital, um serviço que tivesse todas as áreas da cardio, para eu não ficar com defasagem nenhum, transplante, arritmia, marca-passo, para que eu tivesse visto pelo menos as coisas mais raras e comuns, pelo menos uma vez. Então, eu acabei fazendo, eu fiz provas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Na cardio, eu passei na grande parte dos lugares que eu prestei. Eu não passei no INCOR, passei no Dante também, na Paulista, mas eu acabei ficando em Campinas, até porque eu já conhecia a cidade, já tinha onde morar, e foi mais prático para mim. A minha dupla de residência de clínica também passou na Unicamp, então a gente continuou junto, que eu sabia que para uma residência de especialidade é muito bom você ter algum conhecido, porque é muito mais puxado. A minha residência de cardio foi ainda pior de correria do que a minha residência de clínica. Porque quando eu entrei na cardio, a cardio era especialidade chefe. Então, assim, no plantão de todas as especialidades clínicas, quem definia a conduta era a gente da cardio. A gente estava até acima da neuro, às vezes. Então, foi uma residência que para mim foi tranquila, porque eu tinha uma mão de paciente crítico, sabia muito bem fazer procedimentos intervencionistas, assim, catéter, entubar, tudo, você pode imaginar, porque o paciente cardiológico, ele precisa de tudo, né? Você tem que ter mão rápida, o paciente usa anticoagulante, o paciente está com a pressão muito ruim, então você tem que ser muito rápida para fazer tudo isso. Então, para mim foi tranquilo. A minha residência de cardio no primeiro ano, como nós éramos só em 5 pessoas, a gente fez muito plantão. Eu fiquei, sei lá, 120 dias de plantão no ano. Então foi muito cansativa, muito puxada, mas assim, eram plantões que a gente não ia para o quarto. E assim, intercorrência na pneuma, intercorrência na psiquiatria, intercorrência na cirurgia, no transplante, quem ia ver era a gente. E a gente não tinha o chefe junto no plantão, que era diferente de hoje, hoje nem pode mais, né? Então, assim, a gente aprendeu a se virar muito no dia a dia com os nossos R+, com a retaguarda do chefe no celular e mandando os alertas para eles, discutindo conduta no telefone, e era a minha cara e a coragem. Então, assim, eu peguei uma mão muito boa de emergência cardiológica por ser sozinha, e a gente dava plantão, era R único, não tinha ninguém na cardio mais, era você para o hospital inteiro, né? 300 leitos era a gente que mandava. Então, foi muito legal, muito desafiador, assim, eu nem sei como aguentei, de tão corrido, canseira, mas no R4 melhorou um pouquinho, não tanto, assim, não é um R4 sossegado, não deu para estudar muito para R5, mas a gente tinha menos noturnos, menos plantões noturnos e de final de semana. Então, a gente já era mais assim, fazia as especialidades mais tranquilas um pouco. Mas eu gostei muito dessa minha vida corrida de residência, porque para minha vida hoje, médica, fez muita diferença. Ter visto muita coisa grave, muita urgência. Legal. E, doutora, se você tivesse hoje que dar uma dica para um residente que está entrando em cardio se destacar no mercado, e se destacar na residência, na verdade, qual que seria essa dica principal? Olha, minha dica, eu acho que é uma dica até batida, mas eu acho, sim, que o residente, ele tem que ser rato de hospital. Hoje a gente vê muita norma, né, até para o bem da gente, de horários, de descanso, mas o residente da cardio, ele precisa fazer além daquilo que ele vê. Porque se às vezes você passa na enfermaria, você não vai ver nenhum paciente chagasco.
mas na enfermaria do outro colega, ele vai ter um chagásico. Então, você precisa ir procurando os casos fora do seu expediente, fora do seu rodízio, porque senão você não vai ter uma cardio bem feita, por melhor que seja o seu hospital, por mais que você ouça falar, é diferente de você conduzir o caso, de você ver o paciente evoluindo todos os dias. Então, uma coisa que era muito legal na minha residência, que eu acho que não é, pelo que eu sei, nenhuma residência é assim, a gente passava ronda em todos os hospitais, todos os pacientes cardiológicos, das UTIs, do PS, todo dia de manhã eram 2 horas discutindo caso por caso com o chefe, todos os residentes. Então, a gente estava familiarizado com tudo. Então, isso foi muito legal. Se na sua residência não for assim, procure, vai atrás do caso interessante, pede para o pessoal te ligar. Eu mandava para o pessoal me ligar quando estava de folga. Meu, tem um marca-passo para passar, me liga. Ah, o R mais não tá afim, eu venho para passar. Eu era meio louco. Eu fazia de tudo, eu acho que isso me ajudou muito. Na residência, tente estudar aquilo que você está vendo, já te ajuda muito. Você vai ter as aulas para preparar, então não tenta estudar tudo, que você não vai conseguir. Tenta estudar o seu caso, que você está vendo, que já vai ser uma boa coisa. E as aulas que você for apresentar, estude profundamente. Isso já vai te dar uma retaguarda boa aí para o futuro, e até para o R5. Eu vi que perguntaram ali no chat, né? Como conciliar essa vida corrida de residente com a vida pessoal? E é uma coisa, às vezes até me sinto um pouco mal de falar, mas é uma coisa que é verdade e acho que a doutora vai concordar comigo. Mas a nossa residência são 2, 3 anos ali que a gente está se doando para aquilo, para a gente aprender tudo o que a gente puder, para poder viver nossos próximos anos aí com essa bagagem que a gente tem com a residência e só acrescentar. Então, às vezes, até quando eu me pergunto, né, em relação à cirurgia, mas será que eu faço uma residência de cirurgia geral mais tranquila, né, para poder continuar tendo as minhas atividades outras, ou faço uma residência mais puxada, sabendo que vai ser pior. Então, assim, às vezes eu acho que num R1 desse que a doutora teve, por exemplo, no R1 que eu tive na cirurgia geral, às vezes a gente deixa a vida pessoal de lado É, e se dedica e entra de cabeça na residência, porque que nem a doutora falou, a medicina, eu tenho um professor meu que fala que a medicina é a ciência do já visto. Você só sabe diagnosticar doenças que você já viu, que você conhece. uhum, Então, se você está no hospital, se você está ali na beira-leito, vendo os pacientes, indo atrás de alguma coisa diferente, às vezes uma doença assim que você só vai ver na tua residência e que você vai se diferenciar e se destacar dos seus colegas porque você teve essa bagagem. Então, às vezes, ficar um pouco a mais no hospital, né, ser proativo nesse sentido de não se importar tanto quantas horas você está fazendo, né? Claro que sempre respeitando a tua saúde mental, mas a gente pode sempre se forçar um pouco a fazer mais e acabar, né, virando esse rato de hospital, que essa bagagem que a gente precisa ter, a gente precisa aproveitar esses anos de residência que a gente tem, que são poucos, 2, 3 anos para aprender tudo, né, que a gente precisa saber. é. Eu falo que eu tive a sorte de ter, assim, minimamente poucos compromissos para pagar ou poucos problemas pessoais para resolver na residência. Na minha turma de residência de cardio, a maioria já era casado, às vezes já estava planejando ter filhos, eram residentes mais velhos. Eu era uma residente jovem, eu terminei muito nova na minha faculdade. Terminei com 23 para 24, já entrei nas residências, então na cardio eu estava com 26. Não tinha ainda marido, não tava, tipo, não tinha criança, não tinha grandes problemas financeiros para pagar, contas caras, fiéis, nada disso, que também eu sei que é uma realidade, né, de cada um, e a gente sabe que a pessoa que tem família, tem mais custos para pagar, a pessoa tem que se desvencilhar um pouco da residência até para conseguir dar conta de tudo. Então, como eu não tinha tantos problemas pessoais assim para resolver, eu trabalhei bastante até nas residências, mas eu trabalhava o suficiente para eu poder ter umas férias boas e para eu poder comer uma comida legal, comprar uma roupa legal, mas não era para ganhar bem, não era para ter um estilo de vida próspero, né? Era para eu conseguir, quero comprar uma roupa, tenho dinheiro, quero ir para a Europa, tenho dinheiro, mas não era assim para eu, putz, vou ganhar um baita de um salário. Então eu não me dedicava exaustivamente a plantões pagos fora da residência. Eu trabalhei no primeiro ano de clínica, eu esperei uns 6 meses até eu ter vivência de bastante procedimento, porque no interior de São Paulo os plantões são bem puxados, é baleado, é atropelado, então não são plantões tranquilos. Então eu fiz poucos plantões
eu nunca estava extremamente cansada fora da residência, porque as minhas residências sempre foram muito puxadas. Então, assim, eu conseguia fazer academia, malemar, né? Conseguia sair uma vez por semana com as minhas amigas, comer uma coisa fora, e era isso, né? Eu não tinha, assim, muita vida social igual eu tenho agora, eu tenho horário para nada. Eu chegava em casa do plantão, eu queria dormir, eu estava morta, entendeu? Falando Eu queria viver até outro dia, era isso, né? Não tinha que me preocupar com nada, e porque falando senão a nisso, gente não aguenta mesmo. hoje em dia, como que é a sua rotina como cardiologista? Ó, hoje a minha rotina é a rotina mais calma que eu já tive até hoje na minha vida médica, é a que eu tenho agora, até por conta dos meus filhos. Agora eu tô com 2 bebês, meio pequenininhos, então eu preciso ter rotina, né? A família precisa de mim agora. Mas, assim, hoje em dia eu tenho 3 vertentes de trabalho. Eu sou ecocardiografista, também de subespecialidade da cardio, então é, metade do meu tempo eu me dedico fazendo exames cardiológicos para outros colegas e para os meus pacientes. Então eu tenho um pouco mais de rotina nesse tempo, porque são exames pré-marcados, então é um pouquinho mais tranquilo. Eu faço na minha própria clínica, que é uma clínica grande de cardiologia aqui na minha cidade, e eu faço exames para a cidade e para a região. Então, eu vou, toda manhã, eu vou para a minha clínica e faço os exames lá, tanto eco quanto carótidos. E à tarde, eu atendo meus pacientes próprios de cardiologia clínica. E eu passo, dependendo da minha circunstância, eu passo visita nos pacientes internados para cardiologia e também faço eco intra-hospitalar. Não faço mais plantão de pronto-socorro, não faço mais plantão de UTI. Hoje em dia eu estou me dedicando mais ao hospital, mais tranquilo, e consultório. Então hoje a minha correria é bem menor, eu tenho horário de almoço, eu chego 8h30 no consultório. Em geral, hoje eu me atrasei bastante, mas assim, em geral, até 7 da noite eu já estou em casa. Então, uma rotina bem mais razoável daquilo que eu já vivi. Legal. E, doutora, acho que você comentou que você tem uma subespecialidade em cardio do esporte, né? Uhum. Como que foi isso? Como que foi essa... Você encontrou essa especialidade em algum momento na tua residência? Ou era algo que você já tinha em mente? Como que foi essa parte? Olha, eu resolvi fazer essa pós-graduação em cardiologia do esporte porque é uma subespecialidade ainda da cardio, não é bem uma subespecialidade, é uma vertente da Uhum. cardio, igual a cardio-onco, não chega a ser uma especialidade, mas é um aprofundamento, que ela utiliza muito a minha subespecialidade, que é o eco. Então, a gente tem uma análises específicas do atleta para liberar para competição, para liberar para treinamento, que eu já uso no meu dia a dia, que é o eco. Então, para mim, foi meio que automático, assim, eu estava precisando na minha cidade. Eu via que na minha clínica ninguém se interessava, nós somos em 7 cardiologistas, cada um tem uma área de atuação mais específica, uma mais da dislipidemia, outra mais da arritmia, outra mais da hipertensão, e eu vi que esporte não tinha ninguém. E eu gosto dessa parte do atleta, não tanto do atleta da hipertrofia, do pessoal halterofilista, do pessoal mais marombado. Eu gosto do atleta do corredor, do jogador de basquete, do jogador de futebol. É claro que a gente atende de tudo, mas assim, é um pouquinho diferente de você estudar para quem faz só hipertrofia e os outros tipos de atleta, né? A minha pós-graduação foi para tudo, mas eu acabo vendo atletas mais competitivos de modalidades esportivas que não musculação, por exemplo. Legal. E, doutora, hoje, com relação à perspectiva de carreira e salário dentro da cardio, como que você vê a área hoje? Olha, a cardiologia, ela é uma especialidade que dá um tempo de trabalho muito longo para o médico. Então, por exemplo, na minha cidade, nós somos muitos cardiologistas, uma cidade que é média, uns 400 mil habitantes, por exemplo. A gente deve ter uns 100 cardiologistas ou mais aqui na cidade. Então, assim, ai, tem muito. Todo mundo falava isso quando eu vim para Maringá. Ai, meu Deus, você é doida para Maringá, tem muito cardiologista. Mas quando eu cheguei, eu tinha uma subespecialidade que estava precisando no mercado.
Então, as duas médicas que faziam ecocardiografia estavam grávidas de gêmeos e precisaram se ausentar rapidamente. Foi quando eu cheguei. Eu só vim porque eu tive proposta, porque eu não viria com a cara e com a coragem. Então, eu acho assim, você fazer cardiologia numa cidade maior, você vai ter campo, porque você vai ter plantão, sempre tem pronto-socorro, UTI coronária. Agora, consultório é um pouco mais difícil se você quiser fazer uma cardiologia convencional. Agora, se você tem uma especialidade, ou se você é muito forte no Instagram, no marketing, se você fala bem, se você já quer atender pacientes diferenciados, como particulares, se você tem uma reserva financeira para você investir no consultório um pouquinho mais top, eu acho que a cardio sempre tem espaço, seja cidade pequena, seja cidade grande. Agora, se você quiser sentar e ter uma agenda cheia de pacientes em consultórios de convênio, eu acho que a cardiologia está um pouco fadada ao fracasso. Por quê? Hoje está cada vez mais difícil você se conveniar a planos de saúde, cada vez mais difícil as cobranças que o plano de saúde faz para gente, pagando uma miséria, tendo que atender muito rápido. E o paciente cardiológico não é um paciente fácil, é um paciente que demanda tempo, demanda dedicação, tem muitas comorbidades associadas, então acaba que o retorno financeiro não é tão legal quanto o retorno que você tem que fazer de investimento para ter um consultório. Agora, se você entrar num grande grupo, aí você vai acabando tendo um movimento. Eu hoje penso que se eu tivesse certeza que eu viria para uma cidade pequena, a média, eu não faria especialidade de cardio, eu faria cardio geral e já começaria a trabalhar. Porque às vezes a especialidade num lugar pequeno te agrega tranquilidade para o seu trabalho. A gente tem mais domínio da nossa profissão, mas não te dá tanto recurso, não te devolve o tempo que você desprendeu na residência. Isso é a minha opinião, tá, gente? Agora, se você quer ficar numa cidade grande, ou você quer ficar no serviço que você estudou, aí você tem que se aprofundar cada vez mais e fazer um detalhe do detalhe do detalhe. Agora, cidades menores não vai te adiantar. Eu só quero fazer cardiogeriatria. Não vai conseguir em cidade pequena, né? Então, você tem que estar numa cidade grande e estar perto de pessoas cardiologistas gerais que vão te encaminhar para esse tipo de especialidade. Em cidades menores, o cardiologista faz tudo. Quando eu vim para Maringá, eles me falaram isso, o pessoal falou: Lô, você tem intenção de ser igual em São Paulo? Só fazer eco? Eu falei: não, eu acho o eco muito parado, assim, para fazer o dia inteiro só exame, eu não aguento. Mas eu nunca tive essa intenção. Porque, assim, aqui em Maringá não tem ninguém que faça só exame. O cara tem que ser ecocardiografista também e cardiologista para ele criar os seus próprios exames. Porque senão você vai ficar refém de um serviço, de um hospital, e daqui a pouco entra outro e se perdeu. Então, depende muito a cidade que a gente está falando. Mas, assim, a cardiologia, ela sempre vai ter espaço, principalmente intra-hospitalar. E intra-hospitalar, agora a gente está tendo planos de carreira, médico hospitalista, contratos, coisas mais seguras com um retorno bem interessante, mesmo em cidades pequenas. Então, tem gente que não quer consultório, não gosta, vai ficar só no hospital e vai ganhar bem para isso, né? Vai ficar, sei lá, 6 horas no hospital, faz um contrato com o hospital e recebe o salário X mais a produção. Eu tenho achado essa parte bem interessante, às vezes eu me questiono se isso não é o futuro, porque o cardiologista clínico, ele não quer ir para o hospital mais, é isso que eu tenho visto, essa tendência. O paciente entende que ele tem o médico do consultório e ele vai ter o médico do hospital que vai estar no plantão do dia. O médico dele não vai até o hospital. Na minha cidade, isso existe ainda. O paciente liga para o cardiologista ambulatorial e o cardiologista ambulatorial vai ao hospital acompanhar. É com custo reduzido. Tem alguns que já cobram um custo bem elevado para fazer isso e tem paciente que topa pagar. Então, aqui ainda é um pouco de interior, assim. O pessoal é meio amigo, liga pra gente, a gente acaba indo, é tudo muito pertinho. Mas eu vejo que o mercado não é mais assim. Tem quem fique só no consultório e tem quem fique só no hospital. Ou quando você está no hospital, você acaba vendo os seus pacientes. Mas você não vai só para ver o paciente seu do consultório. Doutora, E aí,
Uhum. E você comentou que, né, na faculdade você via um pouco de um machismo, um pouco de, o cardiologista tem que ser homem e tudo mais. Isso lá na faculdade. E hoje em dia, como que você vê essa questão do gênero? Isso influencia na tua profissão? Olha, eu sofri bastante por ser mulher cardiologista, né? Eu não sou chorona, eu acho que tá tudo bem, né? A gente vai amadurecendo na profissão, mas para você ter noção, o meu chefe da cadeira de cardio, da minha residência, ele não queria residente mulher. Ele ficava fazendo umas piadinhas, assim, ele é muito fofo, um amado, é muito boa gente, mas ele mudou com a mulherada sendo residente dele, né? Eu fui a segunda ou terceira turma de mulheres que encararam a residência de cardio com ele, porque sabia que ele não gostava. Então, eu já fui ciente que eu ia ter que me provar 2 vezes mais, porque meu chefe não gostava de mulher. Não é que ele não gostava de mulher, depois eu entendi, ele tinha medo que a gente engravidasse e a gente abandonasse a residência. E a residência era insuportável com todos os residentes. Falhando um, fica inviável para o sistema. Então era meio que isso, assim. Mas na entrevista, eles me perguntavam, assim, todas as que eu fiz. Ah, você é noiva? Você pretende casar? Você pretende ter filho agora? Nossa, já tem quase 30 anos. Então, essas coisas eu sempre achei desnecessárias. E eu passei em todas as provas de residência que eu fiz na cardio, era isso. Fazia parte da entrevista, muito triste. E assim, se eu tivesse filho, que é problema, né? Se eu quisesse ter filho. Então, assim, é um negócio muito esquisito, mas ainda existe. E no meu dia a dia, tem horas que o paciente fala: Nossa, cardio mulher, nem sabia que tinha mulher na cardio, porque os mais antigos são homens, né? Depois que eu entrei na residência, todas as turmas minhas abaixo praticamente só foram mulheres. Então, meu chefe teve que engolir, né? Era mulher, 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 porque está formando muito mais mulher. Então, é normal a Uhum. mulherada estar invadindo todas as áreas, né, da medicina. Mas os meus sócios sempre falam isso para mim: você trabalha igual homem, você não tem frescura, você não quer desmarcar consultório para ir no salão. Eles têm essas piadinhas, sabe? Que eu acho, assim, bem desnecessário. E hoje, depois que a gente tem filho, a gente vê como é um pouco injusto a medicina com a gente, dessas áreas mais puxadas. Porque se a gente fala para o paciente: Olha, eu vou reduzir meu consultório porque eu tenho bebê, estou amamentando, o pessoal faz cara feia um pouco, sabe? Então, eu acho que tem um machismo ainda, é muito triste, até por parte das próprias mulheres mesmo, seja médicas, seja pacientes, seja enfermeiras, porque todo mundo acha que a gente não dá conta da especialidade, que é muito corrida. Mas eu nunca levei muito isso adiante, eu acho que eu já aprendi na faculdade mesmo, o machismo do meu professor, levei numa boa e nunca liguei para isso. Mas às vezes a gente precisa se impor um pouquinho mais, principalmente quando a gente está no plantão e a gente precisa chamar alguma outra especialidade ou hemodinâmica. A doutora vai ligar, sabe? Então a gente às vezes precisa ser um pouquinho mais agressiva, porque eles acham que a gente é muito, muito preocupada com o paciente. A gente, mulher, a gente acaba sendo um pouco mais cautelosa, né? Então eu Uhum. sofri um pouquinho. Hoje em dia, parece que eu nem noto mais muito. Entendi. Legal. E doutora, a gente está quase chegando na parte final aqui da live, tá? Pessoal, vocês que estão mandando mensagem no chat, eu já vou começar a ler ela aqui para a doutora. Mas uma última perguntinha aqui antes da gente abrir para as perguntas é com relação a prós e contras da profissão. Então, se você pudesse elencar aí 3 prós e 3 contras da cardio, o que você teria? Olha, 3 prós. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é uma especialidade que ela é fundamental para qualquer serviço, seja cidade pequena, seja cidade grande. Então, tem que ter um cardiologista na região, né? Então, acho que vale a pena fazer essa especialidade, porque você vai ter trabalho. Segundo, é uma especialidade que te dá um leque grande de abrangência. Você pode ir mudando ao longo da sua vida como cardiologista. Você pode fazer um pouco de exame, um pouco de consultório, um pouco de hospital. Então, te dá essa dinâmica conforme a sua vida vai mudando. Seja filho, seja velhice, seja, de repente,
um pós-operatório que você precisa se ausentar, então a cardio te dá essa flexibilidade. E terceiro, é uma especialidade muito respeitada no meio médico. Eu acho que, assim, poucas pessoas interferem na nossa conduta. A cardiologia sempre é a última a dar o aval. Então, assim, ninguém fica palpitando, arrancando remédio, trocando anticoagulante, tirando os antihipertensivos, assim, mas, assim, a cardio é muito respeitada. Então, quando a gente é solicitado, a nossa decisão é ouvida. E eu acho isso, na minha prática, isso muito bom. Então, esses três lados que eu acho interessante. O lado contra é que é uma especialidade puxada, né? O paciente cardiológico é um paciente muito grave, invariavelmente você vai ter intercorrência no consultório, então não dá para ter nada muito eletivo, assim, muito marcado, muito fixo, que o paciente descompensa e você não tem como olhar para ele e falar, ai, que pena, você está grave, vai embora. Você tem que manejar, ligar para o SAMU, ligar para o hospital, falar com um colega, transferir para outra cidade, pedir o CAT. Então, é uma especialidade que te dá muita emergência, mesmo que você faça só consultório. Outra coisa, é uma especialidade que tem muita intercorrências fora de hora, né? Madrugada, final de semana. Então, se você é o único na cidade, ou se você faz sobreaviso, você vai trabalhar pra caramba. Não é uma especialidade igual a reumato, que você fecha o consultório sexta, segunda-feira você abre. Cardio, o seu telefone não para, né? Se você quiser dar essa retaguarda. E terceiro, eu acho que as pessoas, os pacientes, não veem a cardiologia como uma especialidade que merece por atendimento particular. A maioria dos cardiologistas não se portam dessa forma, de ser uma especialidade que dá bastante atenção, que faz atendimento diferenciado, que mereça ter esse retorno financeiro. A gente acha assim, ninguém vai pagar pro cardio, né? Nossa, ninguém paga pro cardio, então eu vou atender plano. Então, acho que isso é um lado contra, é difícil você mudar esse estigma, a gente que é jovem, e aí a gente acaba tendo que aceitar algumas coisas por conta dos outros colegas que não acreditam que vale a pena cobrar um pouco melhor, para ter um retorno melhor financeiro. Perfeito. Lorena, agora a gente vai chegar no momento da live aqui, a Thaline vai até me ajudar. O pessoal foi mandando algumas perguntas aí ao longo da nossa conversa, e eu vou ler algumas para você aqui, a Thaline pode separar algumas também, e a gente vai conversando com o pessoal que está acompanhando aqui. Eu já vi aqui, vamos ver aqui, ó. O Felipe Reis. Aqui, ó, Felipe Reis perguntou: doutor, e além dos conhecimentos técnicos, qual habilidade a doutora considera essencial para ser um bom cardio? Olha, eu acho, Felipe, que para ser um bom cardio, você tem que ser muito dinâmico e você tem que ser muito organizado. Porque para você atender um paciente cardiológico, o paciente cardiológico tem um monte de remédio, um monte de médico, um monte de coisa para você lidar. Então, se você não for meio sistemático no planejamento mental seu e ser meio acelerado, isso pode custar muito. Porque daí você vai ser lento no atendimento, lento na dinâmica do consultório, e isso a gente sabe que tempo, hoje em dia, é dinheiro. Então, você precisa saber a cardiologia e você precisa ser desenrolado. O cardiologista precisa ser desenrolado e precisa ser muito comunicativo com o paciente, para ele se fazer entender do que você quer que ele faça. Porque é muita coisa. Então, dá para você falar tudo de uma vez. Então, você tem que se organizar cada vez e ir pegando uma coisa e ver o geralzão e resolver. Se for muito enrolado, ficar muito apegado a detalhe, você não consegue matar uma consulta de cardio, não. É puxado. Muito bom, doutora. Thais, separou alguma pergunta aí? Está com alguma coisa interessante? Vamos ver. Perguntaram aqui, qual que foi a experiência mais marcante dessa jornada na cardiologia da doutora, se puder compartilhar com a gente? Olha, a cardiologia já me deu muitas emoções, tanto tristes quanto alegres, mas assim, uma cena que eu não me esqueço foi quando a gente precisou urgenciar uma paciente mais jovem que eu na época para transplante cardíaco, uma puérpera de menos de 40 dias pós-parto, que ela fez uma miocardite aguda, assim, fulminante, entrou em choque cardiogênico e a gente precisou ficar com o bebezinho dela no hospital,
para ela amamentar, ela grava, intuba, não intuba, e torce pedindo a Deus por um coração, sabe? Eu lembro que foi muito chocante, porque era uma paciente mais nova do que a gente, e assim, tava para perder a vida e deixar um bebezinho. Então, isso foi. A gente conseguiu, ela ficou bem. A gente via a mãe orando, pedindo a Deus um coração, e a gente sabe como o coração, transplante de coração é difícil, para ter compatibilidade de uma paciente muito pequenininha, muito magrinha, então que também fala um pouco contra, porque normalmente os doadores são homens maiores. Então lembro que foi um caso bem desafiador, assim, que me chamou a atenção e marcou muito. E a gente precisa se colocar no lugar, né, do paciente. O paciente cardiológico, ele é um paciente meio estigmatizado. Ah, é porque fumou a vida inteira, mas também é gordo. Ah, mas comeu muita gordura. Mas tem paciente que não, né? Tem paciente que ele teve a infelicidade de nascer com cardiopatia hipertrófica, ele teve uma infelicidade de cursar com uma miocardite, ele fez, né, uma doença congênita. Então, a gente precisa se colocar no lugar. E mesmo um paciente que não se cuidou e adoeceu, se a gente não tiver essa compaixão, essa empatia, a gente não vai ser um bom cardiologista. Show de bola. Eu separei mais uma aqui que eu achei bem legal, foi o Felipe de novo, ó. Que você comentou, doutora, sobre conversar com especialistas para escolher a especialidade. E como que você encontrou essas pessoas certas que te ajudaram, que te mostraram que a cardio era a sua especialidade mesmo? Olha, quando eu fui gostando da minha especialidade, eu fui começando a olhar na minha própria cidade de faculdade quais cardiologistas eram mais comentados com as pessoas, com os meus amigos que não eram na faculdade, até com os próprios cardiologistas do meu hospital escola, eu tentava conversar, que não eram professores meus, para saber como que eles eram. Eu descobri uma cardio mulher na minha época, que era do meu hospital, ela era professora de outra turma, e aí eu acompanhei ela um pouco. Quando eu voltava para minha cidade natal, nas minhas férias, eu acompanhava os cardiologistas da minha cidade, ia conversando, ia no cardio do meu pai, no cardio da minha avó, ia, entendeu? Ia procurando o cardiologista, ia, torta e direita, para saber o que eles achavam, o que eles gostavam. Eu via se eles estavam bem de vida, se eles estavam mal de vida, viam se eles estavam doentes, viam se eles estavam contentes. Todas essas coisas são importantes, porque às vezes a pessoa está contente, mas ela ainda tá dando plantão com 70 anos. Às vezes ela tá feliz, mas ela tá no maior perrengue para sustentar o filho. Ou às vezes ela tá triste, irritada, mal-humorada, mas ela tá andando de BMW, tá morando num baita de uma casa, mas ela tá mal-humorada. Então ela tá mal-humorada porque ela é uma chata, não porque a especialidade é difícil. Então todas essas coisas a gente precisa procurar, né? Tanto na sua cidade natal, quanto na sua cidade de faculdade, conversar com pessoas não médicas, que conheçam esses especialistas para eles te indicarem, você ir de repente com a sua avó numa consulta, ou com o seu pai, ou com algum amigo, quando ele for. E, em geral, os médicos são bem abertos ao aluno. É muito difícil a pessoa não receber um aluno de medicina. Então, sempre foi muito legal, assim. E eu ouvia desde o lado maravilhoso, quanto aquelas pessoas falavam, ai, coitada, esse daí fez medicina, meu Deus, que judiação. É outra sofredora. Então, assim, a gente tem que ouvir todos os lados, para a gente ir entendendo que a medicina não é só um mar de rosas, né? Claro, com certeza. Muito legal isso, doutora. Acho que para o pessoal aqui isso é super rico, é super bacana. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta bacana. Perguntaram aqui, doutora, se hoje você atende mais casos de cardio geral ou de cardio do esporte. E já vou aproveitar aqui e perguntar qual que é sua visão de futuro, assim, você quer ir para uma parte mais do esporte, você quer ir para mais para cardio geral, como que tá isso para a doutora hoje? Ó, eu tô em transição de carreira, tô passando uma situação por conta das crianças que eu tenho que reduzir um pouco a minha carga de trabalho e começar o tempo que eu tenho de trabalho ter uma remuneração melhor. Então, hoje eu tenho uma condição de escolher minhas frentes de trabalho, mas eu ainda tendo mais cardio geral, pretendo ir mais para a cardio do esporte e a cardio da mulher. Eu acho que as mulheres se identificam muito com a gente, médica mulher. Isso é uma coisa que eu vejo assim, natural as pessoas procurarem. Então, eu estou
numa transição para reduzir tempo de trabalho, reduzir atendimento de convênio, aumentando o particular, para que eu tenha mais tempo com as crianças. Ah, que bacana. Importante também, né? Precisa. Com certeza. Quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma pergunta também? Não, Oi, acho que acho é isso, gente. acho que cortou, mas acho que já tá falando com a doutora, né? Cortou o meu áudio aqui, eu não escutei o que o Fábio falou. Não, perguntei se você tem mais alguma pergunta aí, se separou. Eu acho que quer dizer para a doutora, assim, falar que nós estamos com acadêmicos de medicina aqui falando com a gente, né? Uma mensagem para eles que gostam de cardio, que pensam em fazer cardio, uma mensagem de incentivo, um aviso que a doutora quiser compartilhar. Bom, gente, eu sempre falo para quem está em dúvida que a cardio é uma especialidade certeira. Você não vai se arrepender se você escolher a cardio. A cardio é uma especialidade muito séria, muito necessária, muito respeitada. Você terá várias frentes de atuação de trabalho, vai ter uma boa remuneração, vai trabalhar bastante, sim, mas na medicina a gente trabalha bastante mesmo. Mas é uma área muito gratificante. Os pacientes estão cada vez mais cientes como é importante ter o seu médico, né? E até pacientes jovens, pacientes que não são doentes, eles já têm esse hábito, essa consciência de procurar o cardiologista. Então, a chance de a gente ter um consultório mais tranquilo, com pacientes mais saudáveis, pacientes que vão fazer um check-up, uma rotina, que não vão ser tão desgastantes também, eu tenho visto essa mudança. O paciente não vai para a gente quando ele já está todo encacado, todo doente. Ele vai para a gente quando ele não tem nada, né? Então, assim, você vai acompanhando toda a jornada do paciente, você vê o paciente engravidar, você vê o paciente entrar na menopausa, você vê o paciente ficando mais velho, e isso é muito gostoso. Isso, para mim, assim, eu acho que é o paradigma mais louco que eu tive, porque eu nunca imaginei gostar de paciente ambulatorial. Nunca. Sempre achei um porre ambulatório, achava um porre ambulatório de residência, um porre ambulatório de faculdade. E eu amei essa coisa de ter esse vínculo com o paciente por mais tempo. Hoje eu estou 8 anos no meu consultório, eu tenho pacientes de 8 anos que vão para o meu consultório, esperam um tempo para passar comigo. Então, isso é muito gratificante. A gente não tem ideia, né, na faculdade, como a gente tipo, toda hora está trocando, a gente não tem esse vínculo assim tão forte. E a cardio é uma especialidade que te dá esse vínculo. Então, vale muito a pena e o paciente está entendendo que a medicina está mudando e que ele vai ter, para ter o seu médico da sua escolha com esse tempo, ele vai ter que também dar um bom retorno financeiro. Então, é uma especialidade que você vai ter condições boas de futuro, de trabalho, é necessário em todos os lugares, e a cardio é uma especialidade séria, tem remédios bons, tem tratamentos bons, a gente não fica enganando o paciente. Então, é uma especialidade muito gostosa, porque a gente vê resultado. Ah, legal. Lorena, então quero aqui, em nome de toda a medicina, te agradecer, tá? Acho que foi uma aula para todo mundo aqui sobre cardio. Tenho certeza que quem estava em dúvida agora já conseguiu tirar todas essas dúvidas. Muito obrigado por separar um Imagina. tempinho e bater esse papo. Foi super gostoso, a gente ficou super feliz mesmo. Agradecer também a Tailine, que está aqui com a gente de novo. Thay, semana que vem temos mais um bate-papo. E, pessoal, toda feira então, a gente está aqui conversando com algum especialista. A doutora Lorena já comentou aqui a importância disso, a importância desse bate-papo. E, novamente, só agradecer a doutora, agradecer a todo mundo que estava online. E é isso, muito obrigado mesmo. Obrigado, Tailine, obrigado, doutora. Doutora Lorena, se quiser deixar a tua rede social, a gente vai também estar divulgando depois. Mas quem tiver aqui mais alguma questão que quiser mandar para você também, podem mandar direto lá na tua rede social. Sei que você gera um conteúdo bem bacana e acho que é isso. Claro, gente, muito obrigada ao convite. Eu sei que tanta gente boa aí, né, nas redes, falando de cardio, vocês fizeram esse convite para mim, eu agradeço muito, quase Natal, e vocês estão aí firme e forte nas lives. Thaline, obrigada, coragem aí na residência, o R+, acaba sendo mais, assim, desafiador para gente, porque é um peso maior de dedicação, que é a nossa vida, né? Então, se dedique mesmo, a plástica é uma área que está em alta, está explodindo, então a gente precisa se diferenciar a cada dia. E, Fábio, obrigada, o carinho, por ter mandado mensagem, por ter ligado, por ter nos chamado.
E pessoal que está aí com a gente, muito obrigada. E contem comigo no meu Instagram, é @DRA Lorena Meneghetti. Podem mandar inbox, eu sempre estou vendo, apesar da minha correria aqui, eu estou sempre respondendo. E vai ser um prazer ter vocês comigo. Muito obrigada, doutora. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Acho que a doutora falou muito mais do que a gente esperava. Isso foi muito bom. Tenho certeza que compartilha a tua experiência com esses alunos, que eles vão estar com as dúvidas todas sanadas. Gostei muito de escutar tudo isso. E estou muito feliz de poder estar aqui também, né, para poder entrevistar a doutora. Espero que você tenha gostado dessa experiência também. Muito prazer. E muito sucesso na sua vida, suas crianças. Tá bom? Obrigada, obrigado, carinho, viu? Muito obrigado para todo mundo, boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada. Bom descanso.